Quer aprofundar ainda mais sua jornada com sua chama gêmea? Acesse os links na descrição e dê o próximo passo na sua jornada. Bem-vindo ao canal Voz Interior. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito poderoso. Sua chama gêmea fugitiva vai voltar quando você entender isso. Se você sente que sua chama gêmea se afastou e quer entender o motivo, saiba que essa jornada vai muito além do que parece. O distanciamento não significa o fim da conexão, mas sim uma fase essencial de aprendizado e crescimento. No vídeo de hoje, vamos abordar os aspectos mais importantes para que você compreenda essa dinâmica e descubra o que realmente precisa ser transformado dentro de você para que o reencontro aconteça no momento certo. A fuga da chama gêmea não é sobre você, e sim sobre o próprio processo dela. Muitas pessoas acreditam que o afastamento da chama gêmea significa rejeição ou falta de amor. Mas a verdade é que essa separação tem uma razão muito mais profunda. Quando a chama gêmea foge, ela está reagindo aos desafios internos que a conexão desperta nela. Essa jornada não se trata apenas de você, mas de ambos. O vínculo entre chamas gêmeas é extremamente intenso e acaba trazendo à tona traumas, inseguranças e padrões emocionais que precisam ser curados. Muitas vezes, a chama gêmea fugitiva sente medo dessa intensidade e foge para evitar enfrentar essas sombras. O segredo aqui é entender que essa fuga faz parte do caminho e que pressionar ou tentar acelerar o processo pode afastá-la mais. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento é focar no seu próprio crescimento e evolução. Em vez de buscar respostas no outro, olhe para dentro de si. Quando você se cura, você cria um campo energético que facilita o retorno natural da sua chama gêmea. A lei do espelho. O que você vê nela também existe em você. A conexão entre chamas gêmeas é profunda porque reflete tudo o que há dentro de você, tanto as qualidades mais luminosas quanto as sombras que ainda precisam ser curadas. Esse vínculo não acontece por acaso. Ele surge justamente para acelerar o seu crescimento espiritual e despertar sua verdadeira essência. Muitas pessoas acreditam que a dor da separação acontece por causa do outro, mas a verdade é que essa experiência está revelando algo sobre você mesmo. A chama gêmea funciona como um espelho, refletindo não apenas o amor e a harmonia que vocês compartilham, mas também as inseguranças, os medos e os bloqueios emocionais que ainda precisam ser trabalhados. Se sua chama gêmea se afastou, pergunte-se: o que essa situação está tentando me ensinar sobre mim? Talvez você perceba que está projetando nele uma necessidade de validação, carência ou medo do abandono. Ou, ao contrário, pode estar vendo nele um comportamento de distanciamento emocional que de alguma forma também existe em você, mesmo que inconscientemente. Por exemplo, se sua chama gêmea parece fugir do compromisso, pode ser um reflexo de suas próprias inseguranças sobre relacionamentos profundos. Talvez, em algum nível, você também tenha medo da entrega total. Se você sente que não está recebendo atenção, pode ser um sinal de que precisa aprender a se valorizar mais, sem depender da presença ou da validação do outro. O maior erro é tentar mudar o outro ou esperar que ele, volte antes que você tenha feito seu próprio trabalho interno. A verdadeira transformação começa quando você direciona o foco para dentro e decide curar suas próprias feridas. Assim, sua energia muda, e essa mudança impacta diretamente na dinâmica entre vocês. Quando você se torna completo dentro de si, sua chama gêmea percebe isso energeticamente. Esse equilíbrio cria um espaço seguro para que o reencontro aconteça de forma natural, sem ansiedade, sem desespero e sem apego. Quanto mais você se alinha com seu verdadeiro eu,
mais a conexão entre vocês se harmoniza, tornando possível o retorno no momento certo. O desapego é a chave para a reunião. Uma das maiores armadilhas na jornada das chamas gêmeas é o apego excessivo à ideia de união. Quando você se prende à necessidade de estar com sua chama gêmea a qualquer custo, acaba criando um bloqueio energético que impede o fluxo natural da conexão. Isso acontece porque o apego gera medo, ansiedade e resistência, emoções que afastam em vez de aproximar. O verdadeiro amor entre chamas gêmeas não é baseado na posse, na carência ou na dependência emocional. Ele é um amor livre que transcende a necessidade de controle e expectativas. Quanto mais você tenta forçar a reunião, mais distante ela fica. Isso acontece porque a jornada das chamas gêmeas não segue os padrões comuns dos relacionamentos convencionais. Ela exige crescimento espiritual, cura e equilíbrio interior. O desapego, no entanto, não significa desistir ou deixar de amar. Pelo contrário, ele representa um nível mais elevado de compreensão da conexão. Significa confiar no processo, entender que tudo acontece no tempo certo e que a separação temporária também faz parte do aprendizado. Mas como praticar o desapego sem perder o amor? Aqui estão algumas formas de desenvolver essa mentalidade. Liberte-se da obsessão pelo quando. Muitas pessoas passam o tempo todo se perguntando quando a chama gêmea voltará. Essa ansiedade cria resistência. Em vez disso, confie no fluxo da vida e foque no seu próprio crescimento. Trabalhe sua autossuficiência emocional. Se você sente que sua felicidade depende do retorno da chama gêmea, é um sinal de que precisa fortalecer sua relação consigo mesmo. Encontre alegria em sua própria jornada, sem depender do outro para se sentir completo. Entenda que a separação é um período de preparação. Afastamentos acontecem para que ambos possam evoluir individualmente. Use esse tempo para trabalhar suas sombras, curar feridas emocionais e se tornar a melhor versão de si mesmo. Pratique a gratidão pela jornada. Em vez de ver a separação como um castigo, veja como uma oportunidade de aprendizado e transformação. Quanto mais você aceita e flui com o processo, mais rápido ele se desenrola. Seu crescimento espiritual influencia o retorno. A jornada das chamas gêmeas não é apenas sobre amor romântico. Ela é, acima de tudo, um caminho de evolução espiritual. O afastamento entre vocês não acontece por acaso. Ele surge para que ambos possam amadurecer, curar feridas do passado e se alinhar com seu verdadeiro propósito. A reunião não depende do tempo, mas sim do nível de crescimento e aprendizado que cada um alcança. Muitas vezes, ficamos presos à ideia de que a chama gêmea precisa voltar para que sejamos felizes. Mas a verdade é que essa conexão só se harmoniza quando aprendemos a nos tornar inteiros por conta própria. Enquanto você se sentir incompleto ou esperar que o outro preencha um vazio dentro de você, essa energia de dependência emocional pode impedir a reunião. O que isso significa na prática? Significa que sua chama gêmea volta quando você começa a se alinhar com a sua missão de alma e se torna a melhor versão de si mesmo. Aqui estão algumas formas de acelerar esse processo. Eleve sua vibração. O amor das chamas gêmeas opera em uma frequência elevada, e para que a reunião aconteça, é preciso estar alinhado com essa energia. Isso envolve praticar o amor próprio, cultivar pensamentos positivos, perdoar a si mesmo e aos outros e viver em gratidão. Descubra e siga seu propósito de vida. Muitas chamas gêmeas só se reencontram quando cada um descobre e abraça sua missão na Terra. Pergunte-se: qual é o meu propósito? Como posso servir ao mundo com meus dons e talentos?
Quanto mais você se alinha com sua verdade, mais a conexão com sua chama gêmea se fortalece. Trabalhe sua cura interior. O que ainda precisa ser curado dentro de você? Medos, inseguranças, traumas do passado? Enquanto essas feridas não forem integradas, a energia entre vocês continuará em desequilíbrio. Seja a sua melhor versão por você, não pelo outro. Muitos buscam crescimento espiritual apenas para fazer a chama gêmea voltar. Mas esse não deve ser o objetivo. A rendição ao universo desbloqueia o caminho. A jornada das chamas gêmeas não é sobre controle, e sim sobre entrega. Quanto mais tentamos forçar, prever ou manipular o retorno da chama gêmea, mais criamos resistência e bloqueios no caminho. O amor entre chamas gêmeas é uma conexão divina e, por isso, precisa ser guiado pela confiança no universo e não pelo medo, pela ansiedade ou pela necessidade de respostas imediatas. A rendição não significa desistir da conexão ou deixar de amar a sua chama gêmea. Pelo contrário, significa confiar plenamente no fluxo da vida e entender que tudo acontece exatamente como deve ser. Quando você solta o controle e se entrega ao processo, as energias se equilibram e o caminho para a reunião se abre naturalmente. Mas como praticar essa entrega sem cair na impaciência e na insegurança? Confie no tempo divino. O reencontro das chamas gêmeas acontece quando ambos estão preparados. Se há separação, é porque ainda existem lições que precisam ser aprendidas. Solte as expectativas. O maior bloqueio na jornada das chamas gêmeas é a obsessão pelo como e quando. Em vez de esperar que tudo aconteça de determinada maneira, permita que o universo guie o processo de forma natural. Foque no presente. A preocupação com o futuro só gera ansiedade. Viva o agora. Quando você finalmente se rende ao universo, sem medo e sem pressa, um espaço energético de harmonia se forma. É nesse momento que as barreiras começam a se dissolver.